Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui para vocês. O assunto que está rodando os grupos de WhatsApp nas últimas semanas, né, principalmente nos últimos dias, é a portaria, a resolução 661, né, de 28 de março de 2017, que fala da baixa automática dos carros com 10 anos sem licenciamento. Tá todo mundo desesperado, vai perder o carro, não sei o que, e agora, e isso, e o Passat da minha avó, não sei o que, o seu Maverick amarelo, e isso e aquilo, não sei o que. Tá um desespero coletivo nesses grupos, né? Tem gente que talvez até poderia ajudar, que ao invés de ajudar, reforça o desespero, né? Botando lá, o prazo está acabando, sendo que em muitas situações não tem procedimento para se resolver isso, né? Então você só põe pressão na panela, né? E eu tô gravando um vídeo aqui, super corrido, eu tenho exatos 20 minutos para gravar esse vídeo, porque eu tenho outro compromisso na sequência, mas não quis deixar para depois, tá? Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, calma, né? Calma, não é o fim do mundo, você não vai perder o seu carro, você vai ter dor de cabeça, provavelmente você vai ter dor de cabeça, mas não é o fim do mundo, você não vai perder o seu carro, calma, respira, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá? Primeira coisa é o seguinte, quando tem uma portaria, uma resolução, uma legislação qualquer, a primeira coisa que a gente tem que entender é a motivação do legislador, né? Eu não sou advogado, mas eu, como a grande maioria de vocês aí, eu sei ler, né? Então a primeira coisa que a gente faz é pegar a resolução 661, imprimir, porque eu não consigo ler no digital, desculpa, e fazer uma leitura detalhada do que a resolução diz. Então, primeiro, para entender a motivação do legislador, ele começa aqui. Considerado o elevado volume de veículos não licenciados há mais de 10 anos e com mais de 25 anos de fabricação junto aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados do Distrito Federal, considerando a necessidade de viabilizar a atualização da data de bases, né? Primeira coisa, legislador, isso aqui, ó, tem 1 tera, né? Se você fizer um query dessa base de dados, né, exportar isso num arquivo TXT ou num arquivo CSV, que são arquivos bem levinhos, com os 4, 5 desse aqui, você coloca toda essa frota inativa, acho que põe a frota inteira do Brasil, né? Então, bom, burocrata sendo burocrata, né? Mas vamos lá, né? Então, a motivação do legislador é limpar a base para ficar mais fácil fazer as atualizações, ok. Lembrando que os carros que são leiloados como sucata, os carros que estão, esses já foram dados baixa, né? Nós estamos falando aqui de carros que foram abandonados, que foram desmanchados ilegalmente ou informalmente. E no meio desse desse mar de coisas, aí tem os carros que a gente gosta, os carros legais que a gente quer restaurar, que a gente acha que é importante preservar, tá? Só que ninguém olha para isso, né? Hoje ainda o colecionador de carro, restaurador de carro é visto como um cara excêntrico, que gosta de andar de carro velho, ou que tem dinheiro, gosta de acumular carro, não sei o que, tá? Não é levado a sério, não é vista a quantidade de trabalho que se gera, de emprego, de trabalho, e é funileiro, é pintor, é eletricista, guincheiro, despachante, estofador e tudo, até marceneiro, se você pegar um carro mais antigo, né? Mas não, tem que baixar, né? Não adianta, por isso aqui é uma coisa velha, né? Se você botar na nuvem, eu tenho 2 tera da Apple, que acho que cabia isso aí tudo. O cara botar 10 tera, coloca essa base toda, não é para isso que... Não precisa baixar para organizar, para viabilizar a atualização da base de dados, né? Mas ok, então a motivação é essa. E aí ele cria, né, o conceito de frota desativada, tá? Quando essa resolução saiu em 28 de março de 2017, fez um barulho, eu corri aqui, e realmente em alguns carros estão 10 anos sem licenciar. Quando tem uma coleção maior, o tempo passa, o carro você acaba não usando, não sei o que e tal. Eu fiz uma força-tarefa, licenciei todos eles, né? Depois preciso fazer um repique agora 5 anos depois para ver se sobrou alguma coisa e tal. Mas não é disso que a gente está falando. Se você tem um carro que está no seu nome, está 10 anos sem licenciar, vai lá, licencia, não perde tempo, né? Você podia entrar no mérito, se você não vai usar o carro, se você tem que licenciar e tal. Cara, não perca tempo, licencia o seu carro e tal, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando daqueles carros que a gente não consegue resolver. Então o pessoal fica mandando lá no WhatsApp, né? Olha, até 28 de março, corra, porque não...
Só que você não tem procedimento, por exemplo, para passar a placa amarela para a placa cinza, tá? Então aí a gente tem 3 situações. A situação do que está no teu nome e é só você sair correndo lá e licenciar, vai lá e licencia. E depois você tem as questões, por exemplo, de placa amarela ou mesmo de placa cinza, que por algum motivo você não conseguiu transferir para o seu nome e aí você não consegue licenciar porque tem algum bloqueio, porque tem alguma outra coisa, tá? Só adiantando um pouquinho aqui, carros que tenham algum bloqueio ou que tenham alguma ação judicial, alguma pendência judicial, está no artigo 6º-C, esses não podem ser baixados porque são objetos de pendência judicial, tá? Mas aqueles casos que você não consegue resolver, vamos falar muito de placa amarela, né? Placa amarela são os carros que a maioria deles são carros de interesse de coleção, interesse de preservação, né? Aquele carro que já passou do ciclo dele, que é simplesmente uma sucata, esse já provavelmente não está com placa amarela, se está com placa amarela já foi desmanchado. Se ele foi guardado com placa amarela desde os anos 90, é porque algum interesse no carro existe, o carro fomenta algum interesse de coleção, de preservação, né? Vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo com relação ao procedimento de placa amarela. O Chicão tem um Opala SS, né, que foi comprado em 2012, com placa amarela. Foi feito o procedimento, né, foi atribuído uma placa cinza, foram pagas todas as taxas aqui no banco da Ecoval, né, de reemplacamento, de seguro obrigatório, tem aqui o protocolo no Detran, né, Detran de Ribeirão Preto, né, no dia 12 de dezembro de 12, né, 12 de dezembro de 12, solicitaram o cadastramento do veículo da marca GM Opala para 12 de dezembro de 12, faz 9 anos, né, 9 anos e 4 meses aí, né, e até hoje nada, né, tem placa cinza atribuída, não sei onde está. E cara, já se falou com todo mundo e não tem procedimento, né? Eram poucos carros que ficaram nessa situação, não tem procedimento e tal. Vai fazer o quê? Vai falar assim, resolve como se não dá para resolver, né? Existem outros estados, pelo que a gente escuta, se alguma pessoa achar que dá para resolver, que tem que resolver, a placa é essa aqui, ó, FGN 3612, tá? A placa cinza atribuída. Mas o documento nunca saiu porque, segundo as informações que vêm lá do Detran, está num limbo de falta de procedimento para regularização. Isso aqui, ó, desde o dia 12 do 12 do 12, tá? Esse recadastramento, essa taxa foi paga já com a placa cinza atribuída, né? Então, se alguém acha que não, que dá para regularizar, não sei o que, putz, faz favor, não precisa nem falar comigo, fala com o Chicão ou com o Orlandinho, né? O carro é deles, foi comprado, está 9 anos nessa briga tentando ser regularizado. Como dizia o Alborguete, não, deixa para lá. Agora tem casos de Detrans que dizem que ainda tem procedimento. Por que dizem? Porque eu não fui lá ver. É o caso do Maverick amarelo. O Maverick amarelo, o Maverick mais querido do Brasil, né? Sucesso de audiência do nosso canal. Teve um dia que eu perguntei, ó, tem alguém que sabe como é que vai fazer? O primeiro dono do carro perdeu o recibo, né? Então a gente não tem o recibo, precisaria pedir uma segunda via do recibo e passar o carro de placa amarela já para a placa Mercosul, né? E aí eu coloquei isso no canal para que pessoas do estado me ajudassem, e aí me passaram um procedimento no site do Detran do Rio Grande do Sul, que eu tinha que pegar uma procuração do primeiro dono, tá? E aí fazer a vistoria, né, de transferência, né? E como é que eu vou passar aquele Maverick numa vistoria? Aí a gente volta para um assunto, né? A coisa de 1 ano e meio atrás, eu gravei esse vídeo aqui, ó. As vistorias de transferência podem acabar com as restaurações de carro antigo, né? Reclamaram, muita gente não entendeu o que eu falei. Teve presidente de clube dizendo que eu queria aparecer, que isso não existia, que tal. E na verdade, o que acontece? Se você não consegue fazer o laudo de vistoria, você não consegue regularizar o carro. Se você não consegue regularizar o carro, você vai cair aqui na portaria e ó, vão baixar o seu automóvel, tá? O que precisa acontecer, reforçando essa questão das vistorias? A vistoria de transferência, ela tem que ter ou 2 status de aprovação, né, ou fazer duas vistorias, do jeito que vocês acharem melhor. Mas o carro pode sair aprovado para transferência
ou aprovado para transferência e licenciamento, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você transferir a propriedade do carro não precisa significar que o carro está apto para rodar, né? Eu comprei um carro, eu preciso ter a propriedade do carro para investir no carro, né? Eu preciso ter o título da propriedade. A propriedade tem que ser plena para que eu possa, fazer os investimentos que eu quero, e aí eu posso fazer uma nova vistoria, aí vocês vão ver se tem setinha, se dá farol alto, se esguicha a luz, se tem luz de freio, se não tem aquilo, tudo aquilo. Ninguém quer rodar com carro estrupiado, e eu também não quero que rodem com carro estrupiado, colocando a minha integridade em risco. Mas uma coisa tem que ser uma coisa, outra coisa tem que ser outra coisa. E hoje não. Hoje está tudo num balaio só. Você vai lá, o teu carro não está em condições de rodar, não pode passar para o seu nome. Vistoria de transferência para propriedade, para transferência de propriedade, tem que ser chassi e motor, ver se o carro não é se o chassi não está adulterado, se o carro não é roubado, é para verificar a procedência do carro, né? Deveria ser. E aí você pode transferir o carro e depois, se um dia você vai rodar com o carro, você não vai rodar com o carro. Então o que acontece? Tem muita gente que está preso num looping, né? O dia da marmota lá. Ah, eu preciso fazer a vistoria, mas eu não posso fazer a vistoria, mas eu preciso restaurar o carro, vou investir o carro, mas o carro não está no meu nome, depois dá algum outro BO, a pessoa tem uma ação judicial, prendem esse carro, como já aconteceu com um monte de gente que a gente conhece, mas a pessoa toma o risco, vai lá, mas aí deu os 5 anos, baixa automática, tal, o que fazer, né? Então eu falei no começo do vídeo para ter calma. Por quê? Porque vai dar dor de cabeça, mas ninguém vai perder o carro. Você tem meios judiciais para se resolver isso. Você pode fazer o uso capião de bens móveis, né? E o uso capião de bens móveis, você vai provar que você tem a posse do carro, e aí o juiz vai te dar a propriedade do carro e vai dar um mandado para o Detran incluir esse carro na base de dados, e aí esteja ele fora da base, sem cadastro, na base nativa e tal, do jeito que o juiz falar para o Detran fazer, ele vai fazer e você vai ter o carro no seu nome e você vai ter a propriedade plena do carro. Essas vistorias de transferência do jeito que estão, elas são anticonstitucionais. Por quê? Porque elas limitam o seu poder, a sua propriedade, o seu direito à propriedade do carro, né? Propriedade plena, eu tenho que usar o bem, o gozar do bem, tem todos os quesitos para você ter a propriedade plena. E eu estou tendo o meu direito de propriedade limitado por conta de um procedimento administrativo. Então, vão ter várias formas de você brigar pelo seu carro judicialmente, né? Uma delas, o uso capião de bens móveis. A outra aqui, ó, não falou que tem que notificar com 60 dias, não sei o quê. Baixou? Pede para ver. Notificou? Cadê a notificação? Ah, o cara não respondeu? Cadê a publicação 2 vezes em jornais de grande circulação? Então foi feita a baixa irregular, você tem que desfazer a baixa, né? Então, assim, a gente tem que mostrar a força que a gente, como pessoas que gostam de preservar essa cultura do carro antigo, que é a cultura do Brasil, da nossa indústria, da nossa sociedade, né? A gente vê um evento como Águas de Lindóia, quantas pessoas que juntam, quantas pessoas que movimentam, tal. Isso é uma coisa que precisa ser fomentada e não atrapalhada pelos legisladores que não estão olhando, né? Acho que ninguém fez isso na maldade, fez isso porque é um burocrata, precisamos arrumar a base, não sei o que, tal. E ainda está no tempo lá do registro físico, sei lá o que ele precisa de tanto espaço aí para reorganizar as bases, né? Então a gente precisa, primeiro, não se afobar, né? Sem desespero, sem aumentar o desespero dos outros, dizendo, dia 28 tá aí, vai perder teu carro, joga Brasília no lixo. E vamos ver as possibilidades aí do que pode ser feito, tá? Eu já falei algumas vezes que a gente está organizando uma iniciativa chamada Autolegal, que é uma empresa de consultoria com base jurídica para ajudar nesses casos, mas esse vídeo que eu estou gravando não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é até coisa que a Autolegal a Legal Auto, desculpa, tá tão embrionário ainda que a Legal Auto vai olhar no futuro, mas você não precisa da Legal Auto, você pega o seu advogado que conhece, são coisas relativamente simples de serem feitas. O dia que a Legal Auto estiver funcionando, uma das coisas que a gente quer fazer defender algumas teses, mover algumas ações para ter a jurisprudência e com essa jurisprudência facilitar a vida de outras pessoas, né? Então é uma iniciativa com propósito, mas que a gente por vários motivos ainda não conseguiu fazer andar. Esse vídeo não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Qualquer advogado pode fazer esse tipo de defesa.
E aí, se você está num desses casos, né, que dá para regularizar, que é só ir lá e licenciar, licencia logo, tira esse negócio da frente. Se não está, não se desespere, vê o que precisa ser feito, tenha documentos, né, tenha coisas que você tentou fazer, vai na vistoria, pega o laudo do reprovado, guarda para mostrar que você tentou, e não, tudo que você puder guardar, né, formaliza os pedidos aí para os Detrans da vida, para os coisas da vida, tudo que você tentou fazer, que tudo isso você vai poder usar depois numa ação judicial. É legal ficar entupindo as varas com ação para regularizar coisas que facilmente seriam organizadas por um ato administrativo? Não, não é legal, mas é o que temos que fazer. Vivemos numa democracia, temos o direito, né, de defender os nossos interesses, né? Então é isso aí, vamos brigar aí pelo aquilo que a gente gosta, né? Não vamos deixar tirarem o nosso sonho de ver os nossos carros que marcaram a vida de tanta gente indo para a sucata, beleza? É isso aí, inscreva-se no canal, até a próxima, valeu!